Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com os capacitores. Para a gente chegando aqui, o objetivo é finalizar esse assunto com a questão real, recente. Isso aí foi do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia. Ele trouxe o assunto de capacitores bem do jeito que a gente está trabalhando aqui, beleza? Então vamos nessa. O desfibrilador é um aparelho utilizado para gerar choques elétricos no coração com problemas de fibrilação ou parada cardíaca. Ele é constituído de um capacitor ligado a uma fonte de energia, que possui a função de armazenar e em seguida liberar rapidamente uma quantidade de energia suficiente para fazer o coração, parado ou em fibrilação, voltar a funcionar normalmente. O esquema indica um circuito simples de um desfibrilador com uma fonte de tensão ideal de 2.000 volts associado a um resistor de 1.000 ohms e um capacitor de 500 microfarad. Considerando o circuito, determine a corrente elétrica que atravessa o resistor de 1.000 ohms e qual a energia total do capacitor quando ele estiver totalmente carregado. Aqui cabe comentar que isso aqui, ó, essa energiazinha que ele está falando aí, envolve uma outra fórmula que a gente ainda precisa falar, beleza? Não foi falado nas duas aulas anteriores. Vamos nessa. Esse capacitor, quando completamente carregado, é utilizado em um procedimento de desfibrilação e toda a sua carga é liberada em um intervalo de tempo de 0,5 segundo no corpo do paciente. Qual o valor da corrente elétrica média nesse intervalo de tempo? Então aí, ó, é muita coisa, né? Bastante coisa. Então vamos organizar, olhar para o circuito e ver como a coisa funciona. Primeiro, dica prática. O capacitor, se ele estiver em processo de carregamento, você já viu, é uma treta. O circuito fica muito complexo. Para você avaliar, você tem que ficar pensando em cada correntezinha, para onde ela vai e o que está acontecendo no circuito. Então, cada problema vai ser de um jeito diferente. Mas uma vez que o capacitor esteja totalmente carregado, tem uma regra prática que nos ajuda muito. Capacitor totalmente carregado, ele funciona como um aberto, ou seja, como um nada no circuito. Ele pode ser tirado do circuito. Por quê? Se o capacitor está carregado, não entra corrente em nenhuma das perninhas do capacitor. Se não passa corrente, passa o quê? Passa nada. Então, se não tem corrente, ele não precisa ser desenhado. Então, o capacitor carregado faz esse circuito aí, ó, virar isso aqui que eu estou desenhando. Ó. Deixa eu sair daqui para eu poder ter mais espaço. Sai isso aqui, vira isso aqui que eu estou desenhando. Ó. O circuito com a fonte de tensão de 2.000 volts, 2 kV, se você preferir. Um resistor cuja resistência vale 1.000 ohms. E acabou. Corrente elétrica, lei de Ohm, U é igual a RI. A voltagem 2.000, a resistência é 1.000, a corrente é meu sonho, 2.000 dividido por 1.000, a corrente é 2 amperes e acabou. E é isso. Então, o capacitor no estado transitório, que é o processo de carregamento e descarregamento, é mais complicado. Capacitor carregado funciona como um aberto. É como se ele não fosse nada no circuito. Como se ele não fosse nada. Beleza? Então, a partir disso, a gente tira a conclusão que basta desenhar o circuito sem o capacitor. E esse aqui ficou facílimo. Um resistor, uma fonte. O circuito da aula 1. Aí você usa a lei de Ohm. O igual a RI. Beleza? Então, a corrente 2 amperes. Beleza? Vamos continuar a leitura para ver o que mais que ele pergunta? Esse capacitor, quando completamente carregado, é utilizado em um procedimento de desfibrilação e toda a sua carga é liberada em um intervalo de tempo de meio segundo no corpo do paciente. Qual o valor da corrente elétrica média nesse intervalo de tempo? Beleza?
Aqui, pessoal, a gente pode falar sobre a energia que está armazenada no capacitor, beleza? Existe uma fórmula que fala lá da energia dele, né? A energia armazenada no capacitor é Cu ao quadrado sobre 2. Ah, isso aqui é parecido com a obtenção daquela fórmula lá da energia potencial, energia potencial elástica, kx quadrado sobre 2. Essa cara aí não é à toa, não. Beleza? Então isso aí me daria energia em joules armazenada no capacitor. Beleza? Coloquei ela aqui, ela faz parte do contexto, não vai ser preciso para a gente usar para resolver isso aí agora, mas é essa fórmula que ficou faltando, a energia armazenada no capacitor. Beleza? Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo a situação em que a carga armazenada no capacitor, ela vai sair, né, do capacitor e vai, em meio segundo, passar pelo corpo do paciente. Então, o que eu preciso? Resolver o circuito anterior para achar qual é a voltagem no capacitor. Beleza? Esse circuito aí, por acaso, ele é bem facinho. Circuito de aula 1. Ó. Polo positivo está aqui. Então, todo mundo isso aí está no mais. Polo negativo está aqui. Então, tudo isso aqui está no menos. Então, nesse desenho aí, a gente pode dizer, estão todos em paralelo, submetidos a uma única voltagem. Que voltagem? 2.000 volts. Então, por acaso, eu cheguei rapidinho. Se tivesse mais resistores aí, a gente ia gastar mais tempo nisso. Beleza? Então, sabendo disso, como calcula a carga armazenada no capacitor? Ora, aquela fórmula. Então, a carga armazenada é a capacitância do capacitor. Ele falou capacitância, está aqui, está até escrito na figura. 500 microfarad, cuidado com essas potências de 10. E vezes a voltagem da fonte, que é 2.000. 2.000. Então, carga armazenada, 5 vezes 2 dá 10. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 10 a quinta vezes 10 a menos 6. Então, fazendo o cálculo da carga, 10 a sexta vezes 10 a menos 6 deu 1. Carga armazenada no capacitor, nesse caso, 1 coulomb. Viu algum problema aí? Mas não foi só isso que ele perguntou na letra B. Ele perguntou o valor da corrente. Como é que calcula corrente? Corrente é carga sobre o tempo. Então, corrente, carga sobre tempo. Recordar é viver. A carga é 1 e o tempo é meio segundo. Então, a corrente média, 1 sobre meio, 2 amperes. Beleza? Se eu quisesse calcular aí, ó, a energia do capacitor, que é uma das perguntas da letra A, né? Qual é a corrente elétrica que atravessa o resistor? Fizemos. E qual a energia total do capacitor? O que você vai fazer? Para calcular a energia em joule, capacitância, 500. 500 vezes 10 a menos 6. Voltagem. Voltagem nós temos 2.000. Por acaso foi fácil achar essa voltagem. Poderia ser um circuito muito mais difícil para tu ter que fazer tudo aquilo, tipo aquele da televisão. Calcule a voltagem daquilo lá para ser 90 volts. Lembra daquele da televisão? Então poderia ser um circuito daquele, mas não é. Beleza? Por isso que a gente chegou rapidinho no 2.000. Se fosse um circuito um pouquinho mais complicado, eu teria que resolver o circuito, achar a voltagem e só então poderia botar na fórmula. E aí fica isso aqui dividido por 2. Beleza? Deixa eu tirar meu quadradinho daqui. Sem me estender muito nisso, você vai pegar o 500, multiplicar por 10 a menos 6. Esse 2.000 ao quadrado vai ficar 2 vezes 10 ao cubo ao quadrado, que na hora de você mudar para a potência de 10, 2 vezes 10 ao cubo, fica 4 vezes 10 à sexta. E no final, quando você... Calma. Opa. Voltou. Quando você multiplicar esse 500 por aquele 4 ali e dividir por 2, você vai chegar na energia final, que vai valer 1.000 joules. Beleza? Te convido a fazer a continha aí, porque a vida é agora e Sapucaí tá grande. Beleza?
E aí, esse é um exemplo aí de um exercício envolvendo aí capacitores, né? Esses exercícios de capacitores, eles são muito parecidos, assim, o nível de dificuldade, com aqueles exercícios envolvendo instrumentos de medição elétrica. Então, um voltímetro perdido num lugar nada a ver, um amperímetro ligado num lugar nada a ver. Então, são essas as habilidades que vão aparecer para você, né? Como assim? Como é que isso aí podia aparecer para nós em outro contexto? Imagina aqui que você tem o seguinte circuito elétrico. Ó. Botar uma fonte de tensão. Pega uma fonte aí com um valor aí, ó, 100 volts. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar alguns resistores aqui, ó, para a gente fazer uma análise desse circuito. Vou botar só 3. Aí eu vou pegar esse primeiro resistor aqui, ó. Deixa eu sair daqui para eu deixar esse espaço mais vazio. Aqui ficaria um resistor de 4 ohms, aqui um resistor de 8 ohms e aqui outro resistor de 8 ohms. Beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar um voltímetro aqui, ó, te atrapalhando, para a gente achar a medição que o voltímetro está fazendo. Mas o que é o voltímetro? Voltímetro, medidor de volts, medidor de voltagem. Ou seja, ele é um aparelho com a resistência interna infinita. Em outras palavras, ele funciona como se fosse um circuito aberto. Ou seja, a dificuldade de achar isso aí é a mesma dificuldade de você achar a carga armazenada num capacitor ligado desse jeito aí. Mesma dificuldade. Por quê? Porque, afinal de contas, todo o seu trabalho vai ser resolver o circuito para achar a diferença de potencial entre esses dois pontos. Beleza? E como que a gente faz isso? Resolução de circuitos. Beleza? Primeiro junta tudo, acha um circuito mais simples. Então, estão todos em série, é fácil. Se o voltímetro é um aberto, joga ele fora. Finge que ele não existe. Se ele não existisse, os 3 resistores em série. Então, minha fonte de 100 volts estaria ligada num resistor equivalente, cuja resistência vai valer 4 mais 8 mais 8. 8 mais 8, 16, mais 4, 20 ohms. Estamos falando, primeira lei de Ohm, U igual a RI, de 100 igual a 20 vezes a corrente. Estamos falando de uma corrente de 5 amperes. Então, essa corrente elétrica de 5 amperes, ela vai passar por aqui, ó. E qual foi a técnica que a gente fez? Pega essa corrente de 5 amperes e distribui no circuito. Na hora que passa a corrente de 5 amperes no resistor de 4 ohms, ora, a gente sabe, U igual a RI. O U daquele resistor vai ser a resistência dele vezes a corrente dele, 4 vezes 5, 20 volts. Circuito série, divisor de tensão. Então, a tensão de 100 volts vai ser dividida entre todos eles. Se eu tenho 20 volts aqui, ó, sobrou 80 para o resto. 80 para o resto, 40 para cada um, porque os dois são iguais. Ah, não gostei. Faz U igual a RI de novo. 8 vezes 5, 40 volts. Então, aqui eu tenho 40 volts. 8 vezes 5, 40 volts. De onde eu estou tirando 8 vezes 5? 8 é a resistência, 5 é a corrente. Então, não fez 600 exercícios de resistor? Então, faça. Então, faça, que é para você poder olhar para um circuito desse nível, que não é difícil, e conseguir bater o olho e chegar na resposta. Porque se cai um exercício assim no Enem, tu não pode gastar 10 minutos resolvendo. Tem que ser menos. Tem que ser menos. Porque dá. Porque dá. Tem exercícios e assuntos que não dá. Não adianta você treinar. Por mais que você esteja super habilidoso, alguns vão dar bastante trabalho. Esses não. Esses aqui vale a pena tu gastar energia para você ganhar velocidade de resolução. Beleza? Então, fazendo isso, ó, eu já sei, ó. Eu já sei como funciona. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Aqui é o polo positivo da fonte. Isso aqui eu estou pintando de verde. Isso aqui representa para a gente o potencial de 100 volts.
qual é a diferença de potencial entre esse ponto verde e esse ponto aqui, ó, que eu estou marcando de lilás. A diferença é 20 volts. Então, se ali eu tenho 100 volts e a diferença entre aquele e esse ponto é de 20 volts, significa que eu tenho 80 volts. Por que não 120? Poderia dar a diferença, né? 120 menos 20. Porque a corrente elétrica está circulando para a direita, o que mostra uma queda de tensão. Então aqui eu tenho a voltagem, ó, o potencial de 80 volts. E a voltagem entre o verde e o lilás vai ser de 20 volts. Dando segmento. Tudo isso aqui que eu estou pintando de laranja, ó, representa o potencial de 40 volts. Por quê? Porque a queda de tensão no resistor de 8 ohms é isso aqui, ó, 40 volts. 80 menos 40 dá 40. E aí todo esse vermelho aqui, ó, é o potencial zero. Vermelho escuro, ó. Isso aqui é o potencial zero. Tem até um símbolo para isso que a gente põe, ó, que é o símbolo de terra, né? Por que é o potencial zero? Porque é o polo negativo da fonte. E faz muito sentido, porque qual é a diferença de potencial entre o amarelo e o vermelho escuro? 40 volts, que é a queda de tensão no resistor de 40 ohms. Beleza? Tá, e daí? Então, quanto o voltímetro vai medir? O voltímetro vai medir o lilás menos o vermelho escuro, que vem a ser 80 menos zero. Então, qual é a DDP medida? 80 volts. O que isso tem a ver com o nosso assunto? Se tivesse um capacitor ali, a voltagem no capacitor seria de 80 volts. Aí você usa a fórmula do capacitor para calcular a carga, calcular energia, calcular o que você quiser. Beleza? Vamos falar do amperímetro agora? Eu vou pegar agora um circuito um pouquinho mais emocionante, só para a gente poder ver qual é a dinâmica de uso aí do amperímetro. Beleza? Então vou colocar aqui, ó, uma fonte de tensão. Vamos imaginar uma fonte aí de 250 volts. Aí eu vou botar aqui uns resistores, só que dessa vez eu vou botar uns resistores em série e outros resistores aqui em paralelo para a gente poder ver a situação de uso do amperímetro. E eu vou botar o amperímetro aqui. Beleza? Aí eu vou colocar aqui os valores numéricos desses resistores. O primeiro resistor aqui, ó, vou colocar como sendo um resistor de 2 ohms. Esse outro um resistor de 15 ohms. Esse aqui do lado um resistor de 10 ohms. E esse aqui um resistor de 40 ohms. E a pergunta é simples. Deixa eu ficar aqui no cantinho. A pergunta é simples. Qual é a corrente elétrica indicada no amperímetro? Antes de resolver qualquer coisa, o que você tem que fazer? Solucionar. Resolver o circuito. O que é resolver o circuito? Encontrar todas as tensões e todas as correntes em todos os ramos do circuito. Beleza? Para isso você tem que procurar as associações possíveis para poder simplificar o circuito. Né? E o amperímetro, onde é que ele entra nessa história? Ora, o amperímetro é o mesmo que um fio. Porque o amperímetro, para ele funcionar, a resistência dele tem que tender a zero. Tem que ser um dispositivo de resistência nula. Por que dispositivo de resistência nula? Porque o amperímetro vai medir a corrente que está passando por ele e a corrente tem que passar com facilidade por ele. Então ele tem que ter a resistência bem pequenininha para ele não interferir no processo de medida. Então o que você vai fazer? Transforma o amperímetro num curto-circuito, ou seja, num pedaço de fio. Fazendo isso, a gente consegue simplificar esse circuito. E fica evidente, ó, aqui nós temos o polo positivo da fonte. Nós temos o polo positivo do lado de cá. Eu vou marcar como lilás todo o polo positivo da fonte. Ó. O polo negativo da fonte está de cá, ó, de verde. Porque o amperímetro ele é um
curto-circuito. Aí eu tenho ali na parte de cima, ó, um outro potencialzinho no circuito aqui que eu marquei de azul, e o restante pode ficar ali de vermelho mesmo. Beleza? Então veja, a única coisa que eu consigo ver aqui, ó, é que esses dois resistores de 10 e de 40 estão em paralelo. Então eu vou desenhar um novo circuito em que eles aparecem em paralelo. Beleza? Então vou colocar aqui, ó, a minha fonte do 250 volts. Aqui eu tenho um resistor de 2 ohms e o de 15. Você pode ver que o de 2 e o de 15 estão em série, né? Então eu posso chamar isso aqui de 17 ohms. E o 10 em paralelo com o 40, eu vou fazer a fórmula da associação de resistores em paralelo. 1 sobre R equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se você fizer essa continha aqui, ó, você vai achar a resistência equivalente como sendo 8 ohms. Beleza? Então, esse circuito fica um circuito com uma fonte de 250 volts e 17 mais 8, se tu fizer essa soma, você vai encontrar exatamente 25 ohms. Tá aqui, 25 ohms. Agora, o que a gente faz? Vai preenchendo o circuito no sentido oposto, colocando os valores numéricos. Então, a corrente elétrica é evidente, 10 amperes. Por quê? Porque U é igual a RI. Qual é o U? 250. E a resistência? 25. A corrente é meu sonho, 10 amperes. Então, aqui eu tenho uma corrente de 10 amperes. Ela passa no resistor de 17 ohms e submete esse resistor a uma voltagem de 170 volts. Por quê? Ora, U é igual a RI. O U daquele resistor é a resistência dele vezes a corrente. Então, a gente tem uma corrente de 10 amperes, 170 volts. Analogamente, aqui a gente tem uma voltagem de 80 volts. De onde eu tirei isso? U igual a RI. A voltagem dele é a resistência vezes a corrente. 8 vezes 10 dá 80. Vou aparecer. Percebe que para você ficar fluente nas operações dos circuitos, tem que fazer exercício. Não são 5, 6 exemplos que você vai resolver, não. É bateria de exercício. É pegar o tanto de exercício que você conseguir de circuitos elétricos e resolver. Tem um monte de lista aí para você fazer, cara. Não fica sem fazer exercício. Né? Nas outras aulas de outros assuntos, você não me viu falando isso. Você não me viu falando, resolve aí 200 exercícios de lançar carga elétrica no campo elétrico. Você não viu, porque fazer esses 200 exercícios vai ser uma carga muito pesada para um benefício que pode não ser tão interessante. Aqui não. Aqui, se você ficar rápido em circuito, você ganha velocidade e agilidade para resolver coisas que caem de verdade nos concursos, nos vestibulares e também, eventualmente, como a gente viu nos exemplos concretos, no Enem. Beleza? Não dá mole. Faz exercício pra caramba para você poder ganhar essa agilidade. Beleza? Feito isso, vou ficar aqui. Vou não, para não tampar os números. Pega o que você descobriu aqui e leva para lá. Ora, no circuito aqui, nós temos uma corrente de 10 amperes vindo por aqui. Ou seja, nós temos 20 volts nesse resistor, 10 vezes 2, né? E temos 150 volts nesse resistor. Eu já sabia, porque a voltagem nesse resistor equivalente é 170 volts. Essa corrente de 10 amperes, ó, ela vai se dividir em 2 pedaços aqui. Mas eu não sei como eu vou fazer para achar essas correntes. Né? Posso chamar inclusive de I1 e I2. Como que eu faço? Uso a voltagem obtida no resistor equivalente anterior, que é 80 volts. Então, usamos U igual a RI para cada um dos resistores. U igual a RI. É isso que eu estou usando. O U é 80, de onde eu tirei? Do circuito anterior. A resistência, 40 para o I1 e 10 para o I2.
Então, resolvendo a continha, I1, 80 sobre 40, 2 amperes. E o I2? I2, 80 sobre 10, 8 amperes. Eu já sabia que a proporção entre elas tinha que ser uma 4 vezes a outra. Ó, o resistor grande, pouca corrente, 2 amperes. O resistor que tem 1/4 do tamanho, 4 vezes a corrente. Então, você poderia também chegar dessa forma, beleza? Então, chegamos aqui, ó, o I1 é 2 amperes, o I2 é 8 amperes. Vamos ver o que passa no amperímetro? Ó, a corrente I2 segue por aqui. A corrente I1 passa no resistor e passa no amperímetro. E depois tudo dá certo, porque ó, os 8 amperes do I2 com os 2 do I1 constrói de volta os 10 amperes do circuito inicial, que eu já sabia. Então, qual é a corrente no amperímetro? É a mesma corrente do resistor de 40, que vem a ser a corrente de 2 amperes. Ou seja, qual é a indicação naquele resistor? No amperímetro, naquele amperímetro. Aquele amperímetro vai indicar para a gente a corrente de 2 amperes. Beleza? Então, com isso, a gente conseguiria fazer um cálculo aí, né, para conseguir entender o que está acontecendo no circuito. Né? Com a diferença que o amperímetro ele funciona como um curto-circuito, ou seja, como um dispositivo de resistência zero. E o voltímetro funciona como um dispositivo de tensão em aberto, ou seja, sem corrente nenhuma, né? Como se você tirasse ele fora do circuito. Então, por que eu estou falando de medidores elétricos agora? Porque a técnica para você resolver exercícios de medidores elétricos é a mesma técnica que você usa para resolver exercícios de capacitores. E nós vimos isso em todos os exemplos, nos iniciais, nos fáceis, nos intermediários e naqueles mais difíceis. E nós não abandonamos o principal conceito de que o capacitor é um elemento armazenador de energia e, sendo armazenador de energia, não passa corrente através dele. Tem uma corrente nas perninhas dele de fora, vindo de outra coisa lá do circuito para prover o carregamento. Mas uma vez carregado, ele não tem trânsito de corrente elétrica. Beleza? Era isso. Espero aí ter conseguido passar aí de maneira pelo menos mediana, inicial até intermediário aí nos conceitos, e imagino aí que o nível dos exercícios que fizemos está dentro daquilo que pode aparecer, tanto nos vestibulares como também no Enem. Beleza? Valeu, sucesso, é isso, até mais.